nós vamos usar para selecionar o tempo de preparo de uma receita um componente do Ionic chamado de Picker. Ele é um componente simples, porém um pouco trabalhoso para ser escrito, mas é um componente que pode te ajudar em diversas formas, principalmente se você precisa que o usuário escolha entre opções customizadas, que possa haver mais de uma opção para escolha e que ele possa escolher rápido, utilizando uma mão só, pois o componente vai estar numa área boa de alcance para uma mão, para o polegar no caso, e você pode manipular as colunas de formas diferentes e dinâmicas, pois é um componente criado no seu código TypeScript. Nós não vamos trabalhar com ele da forma mais complexa que a gente pode utilizar, pelo menos não dessa vez, pois queremos ver basicamente como ele funciona para trabalhar com ele aqui. Primeiro vamos criar um botão para chamar esse Picker. Então vamos criar um Ion Buttons aqui, com um slot de End. E dentro vamos criar um Ion Button. E porém, quando colocamos um botão dentro de Ion Buttons, ele vem sem CSS algum. Ele vem transparente, sem nada. E para isso usamos o Color, para definir aqui como Primary. Então, Color. Vamos colocar Primary, que seria a cor primária da nossa aplicação. Também usaremos aqui a propriedade Fill, que serve para dizer como será o preenchimento do botão. Ele pode receber os valores Solid, para manter a aparência normal de um botão do Ionic, Outline, para manter só as bordas no botão, e aí o background dele fica transparente, e Clear, então não tem borda, e o fundo também é transparente. Nós vamos utilizar aqui o Outline, e o texto do botão será definir tempo, pelo menos por enquanto, vamos mudar isso mais para frente. E aqui no clique, eu quero chamar o método mudar tempo de preparo. Eu posso copiar isso daqui, só esse nome do método. E agora no nosso componente de cadastrar, eu vou colar esse método aqui, dá para ficar mais fácil. E a primeira coisa que eu preciso fazer é importar esse Picker do Ionic para injetar no componente. Então vamos importar o controlador dele aqui, então import aqui from @ionic /angular e nós vamos importar aqui o componente de Picker controller. E podemos injetar aqui no nosso construtor, então private Picker controller vai receber aqui a referência do Picker controller. Aqui no nosso método mudar tempo de preparo que criamos, ele vai ser um método assíncrono. Eu vou colocar aqui dentro um try catch. Aqui no meu erro, eu vou só dar um console.log de Picker error. E aqui eu posso colocar error. E agora no nosso try, podemos criar o nosso Picker. Então const Picker vai ser igual ao await this.picker controller.create. E aqui vamos trabalhar apenas com 3 propriedades. A primeira vai ser o backdrop dismiss, que eu sempre coloco em false, porque eu não quero que ele dê dismiss clicando só no fundo preto. Eu quero que ele ou cancele ou selecione alguma coisa. Depois, temos o mais importante aqui, as colunas, que vão ter as opções. Então aqui em columns, que é obrigatório eu ter, ele recebe aqui um array de objetos, representando cada coluna. E o primeiro atributo que vamos colocar aqui vai ser um nome, que vai ser o nome que vamos utilizar para acessar o resultado da escolha nessa coluna quando o usuário clicar em confirmar. Nossa primeira coluna, então, vai ser de horas. A segunda propriedade aqui vai ser as options, que são as opções dessa coluna, que ela também vai receber um array de objetos. E aqui eu vou ter cada opção de escolha que o usuário vai ter nessa coluna. Cada opção, então, é um objeto que basicamente tem o nosso texto, que eu posso colocar aqui um H, que vai ser de 1 hora, e também o nosso value, que seria o valor desse texto, que eu posso colocar aqui um H também. Eu vou copiar esse nosso options, e eu quero colocar aqui pelo menos até 4 horas de preparo. Então o usuário pode demorar aí 4 horas para fazer uma receita. Então aqui pode mudar para 2, depois 3 e por último 4. 4 é muita coisa, mas tudo bem. E nós vamos adicionar outra coluna aqui, que será a coluna de minutos. Então eu posso aqui
nas minhas opções de colunas, eu vou colocar aqui dentro o meu nome, que vai ser minutos. Aqui dentro, options, que vai ser um array de objetos, que eu preciso ter aqui um texto, que aqui pode ser 5 minutos, e um value, que também vai ser 5 minutos. E aqui eu quero colocar de 5 em 5 minutos até o texto 55 minutos, no caso. Então você pode colar bastante aí, vamos copiar bastante isso, consigo alterar muita coisa. Então aqui, por exemplo, eu tenho 10 minutos, aqui eu tenho 15 minutos, vamos alterar todas aí, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Essa última eu posso excluir, já está o suficiente aqui. Aqui, tudo certo. Deixa eu só dar uma indentada, pronto. E com isso já temos o básico das nossas colunas do Picker. Ele te dá várias opções que nós vamos explorando ao longo do curso, mas só com isso já temos o básico para fazer ele funcionar. Claro que ainda precisamos dos botões, então vamos criar uma propriedade aqui no final, que é um array de objetos. A primeira opção que nós vamos ter aqui é o texto de cancelar, que vai ser só um role de cancel. Então o papel dele aqui é cancelar. E depois nós vamos ter um botão com o texto de confirmar. E depois, deixa eu só colocar maiúsculo aqui, vamos ter um handler, que é uma função que vamos executar, um callback para esse botão, que aqui ele vai receber então data. Então vamos receber algum retorno aqui. Você não precisa colocar data, pode colocar qualquer coisa. E aqui dentro vamos dar só um console.log com esse data. E já temos o picker, agora é só chamar o método de apresentar. Então aqui abaixo do picker, await picker.present. Podemos salvar tudo aqui e vamos testar o resultado. Bom, aqui a aplicação está rodando, eu vou só entrar em receitas primeiro. Vamos aqui em adicionar uma receita, em cadastrar. Pode ver que já temos aqui primeiro o nosso formulário, ele está bem simples, não tem muita coisa. Eu vou limpar o console e você pode ver aqui primeiro a diferença dos inputs. Então, por exemplo, o input de título, pode ver que ele está em stacked, então ele está aqui acima, ele fica assim, pequeno mesmo. Temos depois o descrição, que ele está inline, então automaticamente após a descrição já começa aqui. O de imagem, que ele está em float, então ó, quando eu ganho foco, quando o meu input está em foco, ele vai para cima. E o tempo de preparo, que ele está aqui como fixed, então está só um tamanho fixo, por isso ele deu essa cortada, depois nós arrumamos ele aqui. Se eu clicar no botão de definir tempo, então subiu o meu picker. Esse daqui é o picker, pode ver que eu tenho duas colunas. Eu posso ter quantas colunas eu quiser, então aqui eu tenho a duração em horas. Na verdade eu deveria ter um zero aqui também, eu já arrumo isso, não tem problema. Pode colocar depois aí uma coluna de zero, mas aqui, então eu tenho 1 hora, 2, 3, 4 e minutos. Eu posso selecionar aqui os minutos arrastando, ou clicando também, depende. Então aqui, por exemplo, uma receita de 1 hora e 15 minutos. Se eu clicar em confirmar, pronto, pode ver que meu data retornou aqui o resultado da escolha das minhas colunas. Então eu tenho aqui horas, que foi o nome que eu dei para essa coluna, e minutos, que também foi o nome que eu dei depois. E aqui eu tenho o texto e o valor da minha opção que foi selecionada. Então aqui também tem o index da coluna para mostrar qual coluna que foi selecionada. Mas aqui então eu tenho o valor de 15 minutos e o texto também aqui em cima e o valor de 1 hora. Então aqui voltando no nosso código, só vamos adicionar aqui então. Na verdade eu vou retirar esse daqui de 4 horas. Acho que vai ser difícil uma receita de 4 horas. E também como é para estudo, não tem problema nenhum. E aqui na primeira opção, eu vou colocar mais uma aqui acima, que vai ser 0 hora.
que pode ter uma receita de alguns minutos, claro. Então aqui eu vou só identar. Posso salvar aqui. E pronto, com isso nós temos o nosso picker. Deu para notar que o código dele é bem extenso, porque realmente você colocar colunas assim direto na mão, fica realmente extenso, ainda mais se for uma coisa com várias opções. Aqui eu tenho poucas opções ainda, mas pode ter muito mais opções e várias colunas a mais. Não tem limite de colunas e de opções, mas é claro que isso vai prejudicar na aparência do seu picker. Então, as opções tomam muito espaço, poderiam ser geradas dinamicamente em alguma função, então poderia ter um método que retorna essas funções, ou pode ter um serviço que retorna elas. E fica aí um exercício para praticar então. Se você quiser, crie as opções das colunas automaticamente em alguma função. Você pode criar um for aqui acima, enquanto for menor do que 60, for menor do que 55, você imputa essas opções, e você pode sempre somar em 5 nesse for, e cria aí alguma coisa se você quiser, um for, ou então uma função, um método. Cria um array nessa função, itera entre alguns valores, dá um push no objeto, e depois você só coloca essas opções aqui dentro como referência desse objeto. E por enquanto não vamos tratar de alterar a apresentação com o valor escolhido no picker, nem nada disso. Por enquanto vai ficar bem básico a nossa apresentação, depois nós vamos trabalhar melhor no HTML e no CSS do nosso componente. Então, por essa aula é só, podemos dar continuidade no restante do formulário na próxima aula.